Paz do Senhor, povo de Deus. Isso que o irmão pastor Torquato está falando, está lá em Romanos capítulo 8, o verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando fala todas, inclui as coisas boas e ruins. Eu vou estar continuando aquele estudo que a gente começou sobre o Pai Nosso, sobre oração. E hoje eu estava meditando em algo, mas antes eu queria dizer que eu estou muito feliz pela presença do meu irmão ali, Diego Marinho, grande amigo, irmão em Cristo. E eu gosto muito da camiseta dele. A camiseta dele tem um astronauta, tem uma frase que é muito impactante. Ela foi dita por Billy Graham. Tem gente que diz que Deus não existe, né? Na camiseta está a seguinte frase: o maior evento do mundo não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. Cristo Jesus. Amém? Estava meditando sobre o tema oração. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, oração é importante? O que vocês iam me dizer? É óbvio, é claro que oração é importante. Mas, se ela é importante, por que muitos de nós oramos tão pouco? Oração é importante? Eu sei que ela é importante. Então, por que muitos de nós não damos valor a ela? Eu sei que aqui dentro existem homens de oração. O irmão Ramírez é um homem de oração. Meu amado irmão é um homem de oração. Torquato é um homem de oração. O pastor Carlos é um homem de oração. Mas muitos de nós, às vezes, deixamos a oração de lado. A oração é como se fosse, para muitos, o último recurso. Vou tentando na força, maldito o homem que confia na força do seu braço, vou tentando, quando ele vê que não tem mais recursos, aí ele vai para oração. Não, irmãos, a primeira coisa a se fazer é a oração, não inverta esse processo. Eu estava me perguntando sobre isso, se ela é importante, por que a gente ora tão pouco? Se alimentar é importante? Alimentar é importante. A gente se alimenta pelo menos umas 3 vezes ao dia. Tem outros que praticam o se alimentar e sem cessar, né? Mas a gente vê o orar sem cessar. Mas e oração? Quantas vezes nós praticamos? Os judeus têm o costume de praticar, assim como as refeições são 3, a oração também é 3 vezes ao dia. 9 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Como eu sei se eu estou dando valor à oração ou não? Tem um homem de Deus chamado I. M. Bounds, ele tem um livro muito bom sobre oração, ele vai dizer o seguinte: o pequeno valor que damos à nossa oração torna-se evidente pelo tempo que dedicamos a ela. Eu estou dando valor à oração? Veja quanto tempo você está dando a ela. Tudo aquilo que a gente ama, a gente gasta tempo. Se eu amo a minha esposa, eu vou gastar, vou gastar tempo com ela. Se eu amo Deus, eu vou gastar tempo com Ele. Sendo assim, o resultado de muitos é muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Ó Senhor, nos ajuda a ser homens e mulheres de oração. Pedimos, Senhor, pela Tua graça. O irmão certa vez disse que, sobre oração, uma frase muito interessante, ele falou assim: orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. Quando você ora antes de acontecer, antes de fazer algo, você está mostrando que é dependente de Deus. Quando você faz algo e vê o resultado, e vê que o resultado não foi na força do seu braço, mas foi pela misericórdia de Deus, você é agradecido. Orar antes, dependência de Deus. Orar depois, gratidão a Deus. Mas orar sempre é comunhão com Deus, relacionamento. E uma coisa interessante é que os discípulos de Jesus, viram que era importante a oração. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 4.
Eles perguntaram, eles pediram algo muito importante ao seu mestre. Olha o que eles pediram, Lucas, capítulo 11, o verso 4. Jesus estava orando em um certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a pregar. É isso? Senhor, ensina-nos a evangelizar. Foi isso? Não. Ensina-nos a orar. Olha o pedido deles para Jesus. Como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam Pai Nosso. Amém, irmãos? O que a gente vai aprender hoje? Qual é o nosso estudo bíblico de hoje? A oração do Pai Nosso. A gente chegou a ver 4 pontos da oração do Pai Nosso. No outro culto a gente viu sobre o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Você reparou que as primeiras 4 sentenças estão todas relacionadas a Deus, o teu nome, o teu reino, a tua vontade. A oração, em primeiro lugar, ela é direcionada a Deus e a sua glória. Mas Ele não esquece da gente. Depois a oração é direcionada a quem? A nós. O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, pão nosso, perdão nosso, a proteção nossa. Eu diria que são os 3 P's que a gente vai estudar hoje. Pão nosso de cada dia, provisão. Perdoa as nossas ofensas, perdão. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, proteção. A gente vai estudar sobre esses 3 pontos. Primeiro, provisão. Segundo, perdão. Terceiro, proteção. Vamos dar uma recapituladinha lá em Mateus capítulo 6 que a gente viu. A gente viu que em relação à oração tinha 2 erros. Quais eram os 2 erros? Jesus falou sobre o erro dos judeus e o erro dos fariseus em relação à oração. Em relação aos judeus, qual era o erro deles que Jesus sinalizou? Era a sua hipocrisia. E dos gentios? Vãs repetições. Irmãos, Jesus está ensinando, antes de falar do Pai Nosso, que o Pai Nosso não é para ficar fazendo vãs repetições, repetições vazias. Como a gente falou, a gente pode repetir a oração, não tem problema. A gente pode orar continuamente pelo nosso filho, pelo casamento, continuadamente. Não tem problema repetir a oração. O problema é você fazer ela vã, vazia, sem sentido. Sem estar meditando nas palavras que você está dizendo. Senão se torna uma reza. É uma vã repetição. Então o Pai Nosso não é uma reza, o Pai Nosso é como se fosse um mapa, um trilho por onde nós vamos caminhar para nos aproximar cada vez mais de Deus em oração. São princípios pelos quais nós aprendemos a orar. A gente aprendeu a estrutura do Pai Nosso. São quantas sentenças, os irmãos lembram? Qual é o número de Deus? Quem sabe? O número 6 é do homem, o número 7 é de Deus. Falando da perfeição, né? São 7 sentenças. Cada uma delas eu resumi em uma palavra. Por exemplo, Pai Nosso que estás no céu. Eu resumi com uma palavra. Regeneração. Por quê? Porque é através da regeneração que nós nos tornamos filhos de Deus. E somos filhos, podemos chamar Deus de Pai. Santificado seja o teu nome. Resumindo essa frase em uma palavra. Santificação. Porque é através da santificação, é através de uma vida santa, que o nome de Deus vai ser glorificado. Agora, se você tem uma vida que quebra os mandamentos de Deus, está devendo no comércio, a sua atitude como crente está o quê? Fazendo com que as pessoas blasfemem do nome de Deus. O terceiro ponto, a gente viu na ministração passada, sobre venha o teu reino. Resumindo em uma frase, fala da
glorificação. Quando, como diz Abacuque 2,14, haverá um dia, irmãos, que assim como as águas cobrem o mar, a glória de Deus cobrirão céus e terra. Um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. O quarto ponto, seja feita a tua vontade, resumida em uma palavra, é submissão. Regeneração, santificação, glorificação. Os 3 tempos da salvação. E para que isso ocorra na minha vida, eu tenho que submissão. Seja feita a tua vontade. A gente viu um ponto muito importante que é Pai Nosso. A gente passa despercebido por essa pequena palavrinha, nosso. Jesus não está ensinando um Pai meu. Não é uma oração voltada só para as minhas necessidades. Mas quando eu oro, eu devo o quê? Pensar nos meus irmãos, nosso coletivo. Existem outros filhos, irmãos, família de Deus. O Pink, A.W. Pink, ele vai falar a seguinte frase: a medida de nosso amor pelos outros pode ser em grande parte determinada pela frequência e intensidade de nossas orações em favor dos outros. Quer ver se você me ama ou não? Você tem orado por mim? Quer ver se você ama o irmão Ramírez ou não? Você tem orado por ele? Você tem orado pelo pastor? A nossa oração por uma outra pessoa mostra que nós amamos ela. Orar por outra pessoa é uma demonstração de amor. E o Pai Nosso nos convida a orar uns pelos outros. É o Pai Nosso, é nosso pão, não é só o meu, mas o Senhor olha pela provisão dos meus irmãos. Livra-nos, não é só a minha proteção, mas protege também, Senhor, os meus irmãos. Pai Nosso. A gente viu também, na questão do venha o teu reino, que o nosso olhar, irmãos, ele deve estar fixo na eternidade. Se você olhar para as coisas terrenas, você vai cair. Paulo, ele tem uma frase que eu acho sensacional. É para a gente se espantar. Romanos 8,18. Porque para mim, eu tenho por certo, ele tem uma certeza inabalável. Qual? Que os sofrimentos do tempo presente, irmãos, pensa nos sofrimentos do tempo presente. Coronavírus, câncer, AIDS. Terrível. Não são coisas grandiosamente terríveis. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada em nós. Olha o tamanho da glória que vai ser revelada em nós. Um dia não haverá mais choro. Um dia não haverá mais dor. Um dia não haverá mais morte. Estaremos para sempre na presença do nosso Rei. Amém, irmãos? Eu acho também interessante que as 3 primeiras sentenças, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. João, ele pega e faz uma frase, lá em 1 João, capítulo 3, o verso 2. Olha só. Já somos filhos. Pai nosso. Paternidade, filiação, regeneração. Já somos filhos, Pai nosso. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ele está esperando? Venha o teu reino, a glorificação. Já somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas todo esse que tem essa esperança do venha o teu reino, o que se faz? Purifica-se a si mesmo. Santificado seja o teu nome. Eu vou ter uma vida santa, Senhor. Eu vou purificar a minha vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que as pessoas vejam Deus em mim. Para que eu possa ser as mãos e os pés de Cristo. Vou dar um parênteses aqui, falando sobre as mãos de Deus, eu vi uma história que eu achei tão linda. Segunda Guerra Mundial.
um menino pobre, vamos dizer favelado. Ele estava na frente de uma vitrine, onde era uma padaria. Ele olhando aquela vitrine, com a cara na vitrine, olhando pensa naquele cheirinho de pão, quando a gente coloca a manteiga e ela derrete. E ele naquela vitrine, olhando aquilo lá. De repente aparece um soldado americano, você foi lá em Londres, mas ele estava lá em Londres, o americano lá em Londres. Ele vê aquele menino, ele se comove com essa situação, ele entra na padaria e compra uma quantidade muito boa de pães e dá para o menino. O menino olha para ele. O Senhor é Deus? Nós somos a mão de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Deus quer nos usar para abençoar pessoas. Coletivo. Pai nosso. Não pense só em você. Amém, irmãos? Aleluia. Então vamos agora. Quais são os 3 P's? Os irmãos lembram que eu falei? Agora a gente vai para, viu, em relação a Deus, o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Agora nós vamos ver sobre 3 P's. Os irmãos lembram quais são? Primeiro, pão nosso. Fala de provisão. Segundo, perdoa. Fala de perdão. Terceiro, não deixa a gente cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal. Eu estou pedindo o quê? Proteção. Vamos ver se os irmãos gravaram. Primeiro, provisão. Segundo, perdão. Terceiro, proteção. Amém. Então, nota 10 para os irmãos. Primeira coisa, um detalhe. Você reparou que cada um fala de um aspecto cronológico? O pão nosso de cada dia nos dai. Fala de qual período de tempo? Passado, presente ou futuro? Presente. Perdoa as nossas ofensas. Passado, presente ou futuro? Aponta para algo que eu fiz. Perdoa aquilo que eu fiz de errado. Aponta para o passado. Então Deus está interessado no nosso presente. Deus está interessado no nosso passado. Mas também, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal que vai vir. Aponta para onde? Futuro. O que Jesus está nos ensinando é que nós devemos colocar, irmãos, o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro completamente nas mãos daquele que é eterno, daquele que não tem tempo, daquele que conhece todas as coisas. Amém, irmãos? Primeiro ponto, pão nosso. Fala sobre provisão. Nós sabemos que Deus é o Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que proverá. E é interessante que ele não supre apenas as nossas necessidades físicas. Sim, ele supre as nossas comer, beber, vestir, ele supre as nossas necessidades físicas. Mas também ele supre as nossas necessidades espirituais. Jesus falou, complete a frase, nem só de pão viverá o homem, mas precisamos do pão físico, sim, nós precisamos. Nem só de pão, eu preciso do pão. Mas nós precisamos também do pão espiritual. É interessante, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão diário. Eu preciso me alimentar todos os dias, como a gente falou. Mas e da palavra de Deus? Eu tenho me alimentado todos os dias? Eu tenho passado fome? A gente falou sobre a questão de tempo. Quanto tempo... Eu gosto de fazer essa comparação, irmãos, mas eu não estou criticando para não fazer isso. Isso é lazer, eu não estou... Quanto tempo você passa no Facebook? Quanto tempo olhando as curtidas no Instagram? Quanto tempo fazendo uma maratona de série no Netflix? Aí você diz, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mentira. Você não tem prioridade. Amém, irmãos? Irmãos, eu não estou batendo só em vocês não, tá? Começa primeiro aqui, ó. A palavra primeiro corta
Eu apanhei muito estudando a palavra, fazendo essa palavra. Deus, Ele supre tanto fisicamente como espiritualmente. E do que nós temos nos alimentado. Nós temos algumas portas de entrada. Ouvidos, olhos. O que temos ouvido? O que nós temos assistido? Irmãos, aquilo que a gente se alimenta acaba moldando a gente. Então, muito cuidado com a escolha desses alimentos. O salmista, ele se alimenta da palavra de Deus. Ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado. Ele vai dizer o segredo da felicidade. Como não ser triste, como não ser infeliz. Bem-aventurado. 3 coisas que eu não devo fazer, e ele conclui com o que eu devo fazer. Bem-aventurado o varão, o ser humano, a pessoa que o quê? Que não anda segundo o conselho dos... Ele não se alimenta com as palavras dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem algo que ele faz diariamente. Antes, medita dia e noite na lei do Senhor. E qual é o resultado? É o que o irmão Adailton leu para nós lá em Jeremias, também está no Salmo 1. Será como uma árvore plantada perto do ribeiro, onde dará os seus frutos na época certa. E tudo que o crente fizer, prosperará. Lembra de José? Tudo que ele tocava a mão, prosperava. Irmãos, o mesmo Deus que proveu alimento, impossível de se imaginar isso, o mesmo Deus que proveu alimento lá no Israel, no deserto, o maná, você sabia que é o mesmo Deus que cuida de você? O mesmo Deus que alimentou aquele povo durante 40 anos num deserto, é o mesmo Deus que alimenta você, que cuida de você. Só que infelizmente, irmãos, a gente não acredita. Não acredita que o Deus que trabalhou lá no deserto é o mesmo Deus que atua na nossa vida. E uma prova disso é algo que nós temos chamado ansiedade. A ansiedade é a prova que nós não confiamos no Deus da provisão. Nós ficamos atribulados, preocupados com o futuro. Meu Deus, o que vai ser? Aumentou o gás. E agora? Está difícil de achar emprego. A gente fica preocupado excessivamente com o futuro. Quando eu digo preocupado com o futuro, isso não significa, irmãos, que nós não devemos planejar as coisas futuras. Sim, nós devemos planejar. Mas o que não podemos... tem gente que vai para a cama e não desliga a mente. Fica preocupada pensando nas coisas de amanhã. Irmãos, lá deitado na sua cama, você não vai conseguir resolver nada. Deixa as coisas para amanhã. Para amanhã. A cada dia o seu mal. Olha a nossa situação em relação a não confiar em Deus. Não confiar no Deus da provisão. Pedro, ele vai dizer o seguinte sobre a ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa... Por quê? Por que nós somos ansiosos? Porque não acreditamos que Deus tem cuidado de nós. Se nós acreditássemos que Deus tem cuidado de nós, o que nós faríamos? Nós lançaríamos as nossas preocupações para Deus. O Senhor está aqui, ó. E é engraçado que a palavra que ele usa não é pegar assim e entregar para Deus assim, algo próximo. Ele está falando sobre lançar. É pegar algo e você lançar de tal maneira que você não consiga tomar de volta. Porque o que a gente faz? Senhor, eu te entrego os meus problemas. Aí a gente pensa, está demorando para resolver? Não, peraí, deixa eu tentar de novo aqui. Eu já volto já. Vou tentar. Não, ó, eu não consegui, Deus. Tenta de novo.
Demorou um pouco. Não, vou tentar. Não, não. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação excessiva com o futuro. E o que vai acontecer se você não lançar sobre ele? O que acontece com o ser humano se não lançar suas ansiedades sobre Cristo, sobre Deus? Provavelmente você já viu uma construção, 3 andares, onde tem aquelas pessoas jogando tijolos. Pega um tijolo, joga para o que está no segundo andar, o que está no segundo andar joga para o que está no terceiro. Alguém já viu essa cena? De lançamento de tijolos? Imagine a seguinte cena. Eu pego o tijolo, lanço para o que está no segundo andar. Ele pegou. Aí vai vir um outro tijolo. Lanço para o que está no segundo andar. E vai vir mais tijolo. Lanço para o que está no segundo andar. O que acontece com ele? Ele fica o quê? Sobrecarregado. É isso que está acontecendo com você, quando você não lança sobre ele toda a vossa ansiedade. O certo é, recebeu a preocupação? Ó Senhor, eu confio em Ti, Tu tens cuidado de mim. Amém, irmãos? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Paulo também vai falar a mesma coisa. Ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus através da oração, da súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sua mente, seus pensamentos. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós temos um problema. Qual é o problema? A ansiedade. E ele está dizendo, não andeis ansiosos. Esse é o problema. Mas Paulo aponta a solução para esse problema. Qual é a solução? Em vez de estar ansioso, a cabeça ficar cheia de besteira, o que você deve fazer? Orar! A solução para a ansiedade é orar. Não andeis ansiosos. Antes, os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus através das orações. Súplica, clama a Ele. Mas lembre, com ações de graça, agradecendo as coisas que você já recebeu. Problema? Ansiedade. Solução? Oração. E qual é o resultado? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso vai guardar o seu coração e os seus pensamentos. Você não vai estar com o coração atribulado. Você não vai estar com a mente atribulada. Pode estar tudo caindo ao seu redor, mas você vai estar em paz. Porque você colocou o seu problema diante daquele que pode resolver o seu problema. Não andeis inquietos, ansiedade, problema, solução, oração, resultado, a paz. E ele continua dizendo no versículo, o que eu mais devo fazer em relação à ansiedade? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não apenas ore, mas ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Quer ver uma das coisas que vai mais ocupar você com as coisas de Deus? Pai Nosso. O próximo. Quando você olha para o problema do seu irmão, você se esquece dos seus. Porque você vai ver que seu irmão tem um problema maior que o seu. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Jesus vai ratificar, não andeis ociosos, quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir. Ele dá um exemplo do que? Olha para a natureza. Você já viu algum canarinho preocupado com o preço do dólar? Não, porque Deus os supre. Ele diz, e vocês, irmãos, vocês acham que são inferiores aos pássaros? Vocês são muito mais importantes. Vocês são filhos. Deus, Ele é um pai que cuida. Amém? Ele vai chamar as pessoas que têm ansiedade homens de bully. É os homens bully, né? Pouca fé. Não seja um crente bully. Antes, olha o conselho de Jesus.
Buscai, contra a ansiedade. Buscai, pois em primeiro lugar o quê? O reino dos céus e a sua justiça. Não ande ansioso, ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Prioridade. Mas a nossa prioridade não tem sido as coisas de Deus. A nossa prioridade não tem sido a oração. A nossa prioridade não tem sido a palavra de Deus. A nossa prioridade não tem sido os nossos irmãos. Paulo disse que nos últimos tempos viriam tempos trabalhosos. Por quê? Por causa dos terremotos, das enchentes, das catástrofes. Por que Paulo está dizendo que viriam tempos trabalhosos? Porque os homens seriam egoístas, amantes do dinheiro, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Egoísta. Não é pai nosso, é pai meu. Eu estou preocupado é comigo. Essa geração não tem prioridade buscar o reino de Deus. Jesus termina a questão da prioridade sobre buscar o reino de Deus da seguinte forma: portanto, irmãos, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, vai trazer os seus problemas. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, que o momento presente não é à toa que se chama presente. É um presente de Deus na nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que estão tão preocupadas com o futuro e se esquecem de viver o presente. Uma vez eu vi uma frase de um sábio que dizia o seguinte: ele dizia assim que as pessoas são muito engraçadas. Quando a gente é criança, que vontade de ser adulto. Eu não vejo a hora de tirar a carteira, ter 18 e morar sozinho. Quando a gente é criança, que vontade de ser adulto. Quando a gente é adulto, meu Deus, lembra quando a gente era criança? Que saudade de ser criança. E aí ele continua dizendo que muitos desses, eles estão tão preocupados com as coisas que vão acontecer, ou tão amarradas às coisas que já aconteceram, passado, que eles esquecem de viver o presente. Vivem como se nunca fossem morrer. Morrem como se nunca tivessem vivido. Que nós não sejamos assim. Que nós sejamos homens e mulheres de oração que depositam toda a nossa fé, toda a confiança em Cristo Jesus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele é o Deus da provisão. Ele tem cuidado de nós. Como é que a gente vai vencer a ansiedade, a preocupação excessiva com o futuro, com os problemas? Através da oração, orando. Certo irmão falou que as montanhas dos problemas são vencidas, superadas de joelhos. A gente ultrapassa essas montanhas, esses problemas de joelhos, orando. Tenha fé, irmãos. Ele tem cuidado de nós, Ele é nosso Pai. O irmão usa uma ilustração da seguinte maneira. Ele diz que a oração tem que ser com fé. Porque uma oração sem fé, sem confiar em Deus, é como se fosse um revólver sem balas. Faz barulho, mas não tem efeito nenhum. Essa é uma oração sem fé. Orou, fez um barulhão, mas não teve efeito, porque não confiou no Deus Criador. Primeiro ponto, amém? Deus é o Deus da provisão. Qual é o segundo P? Os irmãos lembram? Perdoai as nossas ofensas. Perdão. Eu acho legal que ele fala as nossas. Lembra? A oração é coletiva. Eu não estou pensando só no meu erro. Eu estou pensando também no erro dos irmãos. Lembra da oração de Daniel, capítulo 9? Senhor, nos perdoa porque nós pecamos contra ti. Daniel não tinha pecado contra Deus, mas ele se inclui na oração.
E essa parte, irmãos, da oração, ela nos chama a atenção para confissão. Precisamos, como eu achei muito linda a oração do irmão Jonas, ele começou com: Senhor, perdoa os nossos pecados. Uma oração de confissão. Provérbios 28:13 vai trazer algo muito interessante para a gente. O que encobre as suas transgressões não prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, alcançará o perdão de Deus. O que me chama a atenção nesse versículo? Um pecou e o outro não pecou? Os dois pecaram. Irmãos, é impossível você não ter pecado hoje. Todos nós pecamos, ou por atos, por pensamentos, ou por omissão. Você sabia que se você podia fazer algo de bom e não fez, é pecado? Leia o último versículo de capítulo 4 de Tiago. Aquele que podia fazer algo e não fez, cometeu pecado. Então o que a gente vê aqui? Todos são pecadores. Mas a grande questão é: o que eu faço quando eu peco? Eu encubro? Não tem problema. Isso não tem problema. Dá o jeitinho brasileiro, não tem problema fazer isso. Ou eu confesso e deixo. Você vai ter dois resultados. Se você não confessar, nada vai dar certo para você. E você não vai alcançar misericórdia. Mas quando eu confesso e deixo, eu vou prosperar materialmente, espiritualmente, e vou alcançar o perdão de Deus. É muito interessante nessa questão do perdão, que tem gente que quando comete o pecado, ele tenta se justificar. Eu errei, concordo que eu errei, mas eu fiz isso por causa disso. Quem conhece a história de Adão? Senhor, eu pequei, não foi por causa, não, eu pequei por causa da mulher que tu me desse. Olha para quem que ele botou a culpa. Ele colocou lá para Deus. Ele não assumiu a sua responsabilidade. Eu pequei, mas ele tentou se justificar. Existe uma frase que grava no seu coração: quem se auto-justifica não é justificado. Quem conhece a parábola do fariseu e publicano? Jesus conta essa parábola e pede para você olhar da seguinte maneira: o publicano chega lá na oração e diz: Senhor, eu sou uma boa pessoa. Sabe os 10 mandamentos? Eu cumpro tudo. Dou o dízimo, faço bem. Eu sou o melhor. Eu não sou como esse, tá vendo esse publicano aí? Eu não sou como esse cara aí. Eu sou o bonzão. Aí depois Jesus pede para chamar a atenção para o nosso olhar para o publicano. Como é que o publicano está orando? Não, é interessante que o fariseu, Jesus diz que ele está orando de si para si. Ele não está conversando com Deus. Ele está aparecendo para as pessoas. Mas o publicano, ele nem tem coragem de levantar os olhos. Ele bate no peito e diz: Senhor, sê propício de mim, pecador. E Jesus pergunta: qual dos dois saiu justificado? Aquele que confessa, alcança misericórdia. Mas aquele que se justifica não é justificado. É natural do ser humano, quando peca, a seguinte questão: quando eu peco, eu quero misericórdia para mim. Mas quando o outro peca, eu quero justiça. Não, tem que pagar. Ele pagou. Mas quando a gente vai lá e comete o mesmo erro, o que a gente... não, foi mal, perdoa, tem misericórdia de mim. A gente é desequilibrado. Quer misericórdia para a gente e justiça para os outros. Mas Jesus falou que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então aprenda a ter misericórdia do seu irmão quando o seu irmão erra, quando a sua esposa erra, quando o seu pai erra, quando o seu filho erra. Seja misericordioso. Porque Tiago diz que se você teve misericórdia agora, lá no tribunal de Deus, no juízo, Deus também terá misericórdia de você. Porque a misericórdia triunfa no juízo. Sabe por que você acha que os outros merecem justiça e você misericórdia?
é porque você não se conhece. Você se acha melhor do que o outro. Você não tem ideia do tamanho da nossa dívida diante de Deus. Você não tem ideia de quão pecadores nós somos. Se a gente, o pastor Giliard já cansou de expor aqui pra gente os 10 mandamentos e como a gente quebrou ele de trás para frente, de frente para trás. Quando a gente tem noção de quanto Cristo pagou pelos nossos pecados, a gente aprende a ter misericórdia do irmão. Poxa, se Cristo perdoou os meus pecados, por que eu não vou perdoar essa falha do meu irmão? Colossenses 3:3 vai dizer o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também. Jesus não te perdoou, irmão? Por que você não pode perdoar a tua esposa? Jesus não te perdoou, irmã? Por que você não pode perdoar o seu filho? Amém? E se não perdoar? Não sei se vocês notaram, mas essa parte da oração é a mais terrível de todas. Não diga ela se você não tem consciência do que está dizendo. A oração é: perdoa as nossas ofensas, assim como, condição, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação. Qual é o ponto aqui? Se eu não perdoar o meu irmão, eu estou dizendo para Deus não me perdoar. Então, se eu perdoar o meu irmão, eu também serei perdoado. Se eu tiver misericórdia do meu irmão, Deus também terá misericórdia de mim. Olha que interessante. O nosso relacionamento com Deus está estritamente ligado com o nosso relacionamento com o próximo. O que eu faço, preste atenção, irmão. O que você fizer a um irmão em Cristo, você está fazendo a Cristo. Tanto coisas boas como coisas ruins. Um exemplo negativo de fazer coisas ruins aos irmãos. Quem conhece a história de Saulo de Tarso no caminho de Damasco? Ele tem um encontro com Jesus e Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pensa no nó que deu na cabeça de Paulo. Ele não estava perseguindo Jesus. Para ele, Jesus era um cadáver que os discípulos tinham escondido. Ele estava perseguindo a igreja. E Jesus está dizendo para ele: o que você está fazendo à igreja, você está fazendo a mim. Cabeça, corpo. O que você faz à igreja do Senhor, você faz ao próprio Senhor. Onde é que está escrito isso? Quem conhece a parábola de Mateus 25? Jesus diz o seguinte: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive nu e me vestisse. Tive em prisão e me visitasses. E ele continua dizendo, e eles ficam: mas espera aí, como assim? E nós te alimentamos, nós te demos de vestir. Jesus diz o seguinte: todas as vezes que fizesse a um dos meus pequeninos, a mim fizesse. Então você vê a importância, irmãos, de que o nosso relacionamento com os homens interfere no nosso relacionamento com Deus. Porque tem gente que diz: eu não estou nem aí para os homens, eu sirvo a Deus. João, inspirado pelo Espírito Santo, na sua primeira epístola, ele vai dizer algo muito forte. Aquele que diz: eu conheço a Deus, que não vê, mas odeia o seu irmão que vê, João vai dizer que ele é um grande Pinóquio. Ele é um mentiroso. Não tem como dizer que você ama a Deus se não ama o seu irmão. Então, irmãos, Pai nosso, coletivo, irmãos, família. Só um detalhezinho aqui sobre perdão.
cuidado, irmãos, com as suas palavras. Uma das maneiras que a gente usa para mais magoar as pessoas é através das palavras. Através das palavras nós podemos matar pessoas. Podemos matar a fé de irmãos. Então, muito cuidado com as palavras. Então, um segredo. Se você usou palavras para matar alguém, ou se você recebeu palavras que estão te matando, o que eu devo fazer? Se você falou palavras que matou alguém, peça perdão. Se você ouviu palavras que te ofenderam, perdoe. Não mate, não morra. Peça perdão, perdoe. Amém, irmãos? Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que nos perdoa. Deus é o Deus do perdão, mas Deus também é o Deus da proteção. Não sei se você sabe, irmãos, o mundo aqui não é um parque de diversões. É um campo de batalha. E isso diariamente. E o nosso inimigo não tira férias. Muitos cristãos estão brincando de ser crente, mas o nosso inimigo não brinca de ser nosso inimigo. Nós fomos chamados, irmãos, para ser soldados de Cristo. E como bons soldados, nós temos que colocar em torres de vigia. Nós devemos orar. Sim, oramos. Mas é também necessário vigiar. Orai e vigiai para não cair em tentação. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, me ajude a não pecar. Não me deixa cair em tentação. Me ajuda a não pecar. Livra-me do mal. Porque quando nós pecamos, irmãos, nós abrimos uma porta, nós colocamos uma plataforma onde Satanás pode trabalhar. Quando obedecemos a Deus, Deus tem uma plataforma para operar na nossa vida. Mas Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Porque quando nós pecamos, nós estamos abrindo uma porta para Satanás trabalhar na nossa vida, na nossa família. Então que a gente feche essa porta. Se você pecou, confesse, deixe, e a porta é fechada, irmãos. Amém? Nós fomos chamados para combater o bom combate. Por que Paulo fala do bom combate? Se tem um bom, é porque tem um mal. Qual é o mau combate? É quando você não entende quem é o inimigo. Quando você briga com a sua esposa. Quando você briga com seu filho. Você está fazendo um mau combate. Você não entendeu o bom combate. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não são contra pessoas. A nossa luta é contra potestades, principados, os lugares celestiais. É quem está agindo por trás da pessoa e não a pessoa. A nossa luta não é contra pessoas, mas pessoas vão lutar contra você. E isso sendo usadas pelo inimigo por abrirem a porta, darem lugar ao diabo através da desobediência. Então, irmãos, Senhor, não nos deixa pecar, não nos deixa cair em tentação. Satanás, ele é um estrategista. Ele vai usar de iscas para que você caia. Eu gosto de dizer que ele tem aquele que faz a propaganda, tem o produto e tem o consumidor. Propaganda, produto, consumidor. Como assim? Os nossos três inimigos. Quem que faz a propaganda? Satanás. Vai lá, peca, não tem problema. Faz o que te der na cabeça. Esse negócio de Bíblia, de palavra de Deus, de igreja. Não. Faz o que está no teu coração. Enganoso é o coração do homem. Satanás faz a propaganda. Ele faz a propaganda do quê? Qual que é o produto? O mundo. O mundo tem as suas prateleiras. Olha, está aqui, ó, o mundo. E quem que é o consumidor? A nossa carne. Satanás
O mundo é a nossa carne. Satanás faz a propaganda. O mundo é o produto oferecido por ele. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. É o produto oferecido por ele. E a nossa carne, eu quero consumir. Mas que nós, irmãos, deixemos a nossa carne passando fome e nos alimentemos da palavra de Deus. Porque foi assim que Cristo venceu os inimigos, com o está escrito. Para terminar, irmãos, se você quiser colocar de pé, a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. Vimos que Deus é um Deus da provisão, pão nosso de cada dia. Vimos que Ele é um Deus que perdoa, mas há uma condição, que nós perdoemos os nossos irmãos. Nós vimos que Deus é um Deus da proteção, não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal. Nós somos soldados de Cristo, enfrentando esses inimigos. Mas, irmãos, um conselho. Às vezes, alguns dos nossos irmãos vão ser atingidos pelo inimigo. Eles vão cair em tentação. Eles vão pecar. Eles vão ser soldados feridos. E qual é a nossa atitude em relação quando um irmão pecar? Um pastor americano, ele vai contar a seguinte ilustração, que ele contou na igreja dele. Imaginem vocês, guerra do Afeganistão. Soldados americanos e os inimigos do outro lado. Um soldado americano é ferido e ele cai, ensanguentado, caído no chão, seus últimos suspiros, tentando sobreviver. Mas aí chega o exército americano perto do soldado ferido pelo inimigo. O que o soldado americano faz? Olha para ele. Termina de matar. A igreja, meu Deus, que absurda essa história. Eles fazem parte do mesmo exército, foi atingido pelo inimigo e ele acaba de terminar com o seu companheiro de guerra. Aí o pastor disse: é isso que vocês têm feito a muitos irmãos. Irmãos, o melhor exercício para um crente fazer, não está lá na academia, não estou dizendo que é errado a academia, mas o melhor exercício para um crente fazer é se abaixar e levantar os caídos. Porque foi isso que o nosso Senhor fez por nós. E se Ele fez por nós, por que nós não vamos fazer pelos nossos irmãos? Pai nosso. Eu queria nessa noite, irmãos, que você orasse, como os jovens fazem, eu acho muito lindo, que você, o irmão que está do seu lado, você orasse por ele e ele orasse por você. Se você não está do lado do irmão, se aproxime dele e faça uma oração por ele. Amém, irmãos? Vamos invocar o nome do Senhor? Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça, Senhor, pela tua santa palavra, que falou conosco essa noite, Senhor, sobre a importância de orar pelos irmãos, pela tua família, Pai. Senhor, nós somos tão falhos, mas nós precisamos, Senhor, cada dia mais da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor, a sermos soldados, mas soldados que não matam os irmãos, mas sim que eles resgatem, Senhor. Resgatem aqueles soldados que foram feridos pelo inimigo, Pai. Por favor, Pai, nós te pedimos, Pai, torna-nos, Senhor, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que amam a tua santa palavra, Senhor. E isso, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua misericórdia, Pai. Abençoa o teu povo aqui do Tacurubi, Senhor, que se reúne essa noite, e os que estão em casa, Pai. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.